Os álcoois são moléculas orgânicas que apresentam OH, conhecido como hidroxila, na sua estrutura, sendo o etanol ou álcool etílico o mais famoso. Ele é o principal componente das bebidas alcoólicas, sendo produzido através da fermentação alcoólica realizada por um grupo de fungos denominados leveduras. E o que determina se a bebida é fortemente alcoólica ou não é a porcentagem de álcool dentro do líquido. Aquelas que são mais carregadas são as famosas bebidas destiladas, como cachaça, porque lá, após o processo de fermentação, onde o álcool é produzido, ele pode ser isolado em grande volume e adicionado à bebida. O etanol, ele funciona como um depressor do sistema nervoso central. É por isso que atividades motoras e psíquicas ficam afetadas. E ele é uma das poucas substâncias que são absorvidas pelo nosso estômago. É por isso então que se você beber uma única latinha de cerveja, o álcool presente nela já vai cair na corrente sanguínea e ao passar pelo pulmão, você o exala na expiração, dessa forma então sendo detectado no bafômetro. Então, além de pessoas, os carros também são movidos a álcool, que passou a ser explorado como biocombustíveis a partir da década de 70, visando substituir a gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos oriundos do petróleo. E no Brasil, a principal fonte do álcool como biocombustível é a cana-de-açúcar, que possui uma grande quantidade de sacarose, um disacarídeo composto de glicose mais frutose. Então, esses monossacarídeos vão passar pela fermentação, que é um processo dividido em duas etapas, né? Na primeira é a glicólise, na qual eles são convertidos em piruvato, e a segunda etapa é na qual o piruvato é convertido em etanol. E esse mesmo processo bioquímico de fermentação alcoólica utilizado para produzir o álcool da cerveja ou então do combustível, ele também é utilizado na preparação de vários alimentos à base de massa, como por exemplo a massa da pizza ou então do pão. Só que nesse caso aqui, a finalidade da fermentação alcoólica não é produzir o etanol, e sim o gás carbônico, que ocorre nessa segunda etapa da fermentação alcoólica. Acontece que o piruvato é uma molécula dotada de 3 átomos de carbono, e esse carboninho aqui da ponta está ligado a 2 átomos de oxigênio. E nessa conversão do piruvato em etanol, o carboninho aqui da ponta ele é picotado, saindo então na forma de CO2, cuja finalidade é fazer a massa crescer e ficar fofinha. Já o álcool ele nem fica no pão, porque ele é uma substância muito volátil, e acaba escapando aqui ao longo do processo. Já aquele BO que teve um tempo atrás, na qual foi encontrada uma grande carga de álcool em algumas marcas de pães de forma, esse álcool que estava presente não é o mesmo álcool produzido na fermentação alcoólica, porque esse aqui foi expulso no momento em que o pão foi feito. O álcool que estava presente na embalagem foi um álcool borrifado adicionado visando a conservação do pão, visto que o álcool também tem uma ação que mata micro-organismos. Então foi uma forma de desinfectar o pão. Então na química orgânica, álcool é aquela molécula que possui OH na sua estrutura. E existe uma diversidade gigantesca de moléculas que possuem esse OH, como por exemplo os carboidratos, os monossacarídeos. Eles estão repletos de OH na sua estrutura. Mas não é porque você toma um copo de água com açúcar que você vai ficar bêbado, né? Vai ser pego no bafômetro. O único álcool que é alcoólico é o etanol. E existe uma diversidade absurda de moléculas que são álcoois, como por exemplo colesterol, vitamina C, vitamina D, octanol presente no chá verde. E aí em relação a questões técnicas, né, de classificação e nomenclatura dos álcoois, aqueles que possuem OH ligados a um carbono primário são chamados de álcool primário, e os que possuem OH ligado ao carbono secundário e terciário são chamados de álcool secundário e terciário, respectivamente. E em relação à nomenclatura, o negócio é vocês anotarem esse esqueminha aqui antes de desenvolver o nome de cada molécula. Mas ela vai seguir aquele roteiro que eu ensinei para vocês no vídeo de hidrocarbonetos. Né? Então vocês precisam ver se a molécula tem ramificação ou não. No caso de haver ramificações, as ramificações vão ser consideradas como partes anexas, que vão ficar antes do nome da cadeia principal, que por sua vez, a regra de numeração vai sempre partir do carbono mais próximo à posição do OH. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, lembrando que o mais importante é sempre vocês pegarem uma fórmula e a partir dela montar o nome. Após isso, fazer o vice-versa, monta a fórmula de novo para ver se as coisas batem. Então esse daqui é o metanol, também conhecido como álcool metílico, é o nome popular dele, porque ele possui um único carbono, né? Vai ser considerado ligação simples e a terminação de álcool é sempre ol. Já esse aqui é o etanol, porque tem 2 átomos de carbono, ligação simples, terminação ol. Agora esse que é um propanol, certo? 3 átomos de carbono, ligação simples, álcool. E aqui a gente tem que indicar a posição do OH, né? Que vai ser no carbono 1. Uma variante dele é o 2-propanol, também conhecido como álcool isopropílico, muito utilizado na limpeza de eletrônicos, pelo fato dele conseguir remover gordura e possuir uma rápida evaporação, evitando assim danificar o componente eletrônico. Então o álcool isopropílico ele é o 2-propanol, porque ele tem 3 átomos de carbono, somente ligação simples, e o H associado ao carbono 2. Aí aquele componente do chá verde, que é o 1-octanol, porque ele tem 8 átomos de carbono, ligação simples, e o H posicionado no carbono 1 aqui da extremidade da molécula. E aquele famoso hidratante, né, o glicerol, também conhecido como glicerina,
ele também é um álcool de 3 carbonos. Só que nesse caso aqui ele tem 3 OH na molécula, cada um associado a um átomo de carbono. Então, como tem 3 carbonos, prop, ligação simples AN, e ele vai ter 3 OH ligado ao carbono 1, 2, 3 respectivamente, independente de você numerar a molécula da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E como nós vamos ter 3 OH, isso tem que estar mencionado no nome, por isso que é triol. Agora aqui 2 moléculas com ramificação, lembrando que o grupo funcional vai ter que estar na cadeia principal, e a cadeia principal vai ser aquela mais comprida. Então nesse caso aqui ela vai possuir 4 átomos de carbono e também vai ter 2 ramificações metil. A cadeia principal então vai ficar como butanol, sendo necessário você indicar que a posição do OH é no carbono 1, então 1-butanol, e associado a essa cadeia principal você vai ter 2 ramificações metis, ambas no carbono 3, então ficando 3,3 dimetil. Já essa outra aqui bem comprida, a cadeia principal vai ter 8 átomos de carbono, ficando então um octanol, com o OH posicionado ao carbono 4, visto que ele está mais próximo a essa extremidade. E também nós vamos ter 3 ramificações metis, uma no carbono 2, outra no carbono 4 e a outra no carbono 6. Agora só uma atenção aqui, quando o álcool for insaturado, a insaturação tem que estar dentro da cadeia principal. E na hora de dar o nome fica um pouco esquisito. Porque, veja bem, essa molécula aqui tem 4 átomos de carbono, então but. Uma dupla ligação no carbono 3 e o OH está posicionado no carbono 1. Então, para não dar confusão, a gente vai ter que abrir o nome da cadeia principal, para vocês indicarem que a posição do OH está no carbono 1 e da dupla ligação no carbono 3. Aí, se tiver ramificação, como é o caso aqui, você a coloca antes da cadeia principal. Já nessa outra molécula, ela tem 5 átomos de carbono, então pente, uma dupla ligação no carbono 3 e um OH no carbono 1. Então ela vai ficar 3-penten 1-ol. Por quê? O OH está no carbono 1, enquanto que a dupla ligação no carbono 3. E associado a ela, você vai ter um metil no carbono 2. E uma coisa muito importante em relação aos álcoois é que em relação às ligações intermoleculares, eles são moléculas mistas, sendo que na região do OH vai ser uma região polar, ou seja, hidrofílica. Já a cadeia carbônica, entre aspas, o hidrocarboneto da molécula, vai ser sempre apolar, hidrofóbico. É por isso então que a gente utiliza o álcool isopropílico para a limpeza de aparelhos eletrônicos, porque essa cadeia apolar da molécula dissolve a gordura, que também é apolar, realizando a limpeza dos equipamentos. Outra coisa, a gasolina que a gente compra, ela não é composta apenas de gasolina. Na realidade, ela é uma mistura de gasolina, que é composta de uma diversidade de hidrocarbonetos, água e etanol. Então, quando a gente abastece o carro, a gente está colocando essas 3 coisas dentro do tanque. Agora, veja bem, os hidrocarbonetos são todos apolares e a água é polar. Dessa forma, então, não tem como a gasolina interagir com a água. Mas como funciona para que os 3 fiquem juntos? Quem resolve isso é o etanol. Então acontece o seguinte, o etanol ele tem a região apolar, que é a parte hidrocarboneto da molécula, e a região polar, onde está o OH. Esse OH vai fazer interação com a água, por ser também polar. Já a região apolar do etanol vai fazer interação com a gasolina, por também ser apolar. É por isso então que o etanol vai juntar todo mundo dentro da estrutura. Então os álcoois em geral, eles interagem tanto com moléculas polares quanto apolares, ou seja, eles chutam com os 2 pés. E se a gente comparar essas moléculas aqui de álcool, quanto maior a cadeia carbônica, menor vai ser a polaridade, ou seja, a solubilidade dele em água. E agora para a gente encerrar o vídeo, só lembrar uma coisa, o álcool é aquela molécula que possui um OH ligado sempre a um carbono saturado. Existem 2 variações de álcoois dentro da química orgânica. A primeira delas aqui é o enol, que é a mesma coisa que um álcool, só que ele tem um OH ligado a um carbono insaturado. Então a gente chama isso aqui de função enol, que vai ter nomenclatura, propriedades físicas e químicas, tudo idêntico a dos álcoois. E por fim, o grupo fenol, que engloba moléculas dotadas de uma hidroxila combinadas a um anel aromático. O fenol mais conhecido que tem, o mais importante, é o hidroxibenzeno, que é muito utilizado como desinfetante, antisséptico e analgésico. Aí a nomenclatura aqui muda um pouco. O que vai acontecer? O anel benzeno vai ser a nossa cadeia principal, que vai ser denominada benzeno. E esses OH a gente vai considerar como hidroxila. Então o nome dessa molécula vai ter como cadeia principal benzeno e ligados a ela 3 hidróxis. Aí aqui atrás a gente indica a posição dessas hidroxilas nos carbonos do anel benzeno. Caso a gente tenha um fenol de cadeia ramificada, o OH ele vai ser sempre o carbono número 1 para indicação das ramificações. Então o anel benzeno vai ser a cadeia principal, benzeno. Aí nas ramificações, primeiro a gente vai indicar a posição da hidroxila, vai ser sempre o carbono 1.
E posteriormente aqui atrás, a gente indica a posição das ramificações. O etil está no carbono 2 e o metil no carbono 4. É isso aí. Abraço.